Fala pessoal, tudo bem? Está começando o OutLive Podcast, a sua dose semanal de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu sou o Jorge Narciso, sou médico e o meu objetivo é trazer informação de qualidade e de confiança, que você possa aplicá-la no seu dia a dia e assim viver mais e melhor. No episódio de hoje, nosso tema é viver mais e viver melhor. E eu tenho a honra de receber aqui no nosso primeiro episódio o Eduardo Fonseca. O Eduardo é médico, formado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e há mais de 7 anos empreende na área de educação dentro da medicina. Ele é um dos sócios fundadores da Aristo, um curso preparatório para provas de residência médica, revalidação, entre outros. É também membro fundador do Grupo Educacional Primum, um grupo de empresas que, além da Aristo, contém também o CBI of Miami e a Faculdade Primum, oferecendo cursos de pós-graduação na área da saúde. E, por fim, também é um dos sócios fundadores da OutLive. Eduardo, muito prazer em tê-lo aqui, meu amigo. Prazer é todo meu e, claro, tudo isso eu fiz, na verdade, ao lado do Jorge, né? Ele foi meu sócio em todas essas empreitadas que ele citou. Perfeito. Para quem não sabe, o Eduardo estudou comigo na faculdade. Nós nos conhecemos nesse período, acabamos fundando a Aristo lá em 2017, 2018 e até hoje estamos juntos aqui nessa nova empreitada que é a OutLive. E esse é um projeto que pra gente é muito caro, né? Porque antes a gente fazia educação em medicina, a gente trabalhava, na verdade, especificamente na preparação para a prova de residência médica, que para quem não sabe é como se fosse o segundo vestibular que o médico tem que fazer, né, para se tornar um especialista, e que é uma prova que, por sinal, tem ficado cada vez mais concorrida. Mas agora a gente está falando sobre saúde especificamente, né? A gente está, de fato, entrando na saúde, então o projeto da OutLive, a gente está bastante feliz e bastante ansioso por tudo que virá. Show de bola. E me fala uma coisa, antes da gente entrar um pouquinho sobre o conceito da OutLive, sobre um pouco dessa parte da saúde, eu queria saber um pouco dessa época empreendedora, né? Como veio esse conceito de sair do normal, do basal que a gente tinha dentro da educação médica e empreender dentro do projeto da Aristo, que até hoje tem trazido grandes resultados? Jorge, cara, se eu te disser que foi tudo 100% planejado desde o início, eu diria que é mentira, né? Porque a gente entra na faculdade de medicina, claro, tentando e pensando em seguir o caminho tradicional do médico, que é se formar, fazer uma residência médica, se tornar um especialista, mas, ao mesmo tempo, também eu sempre tive um pouco dessa vontade de fazer algo diferente, de enxergar um problema e tentar resolver o problema de uma maneira diferente, que foi justamente o que aconteceu, né? Eu estava fazendo a prova de residência médica, né? Na época fazendo para anestesiologia, como você bem sabe. E durante o processo da preparação para as provas, eu senti que tinham várias coisas que poderiam ser melhoradas na maneira como os médicos se preparavam para a prova de residência médica. E, inclusive, tem várias coisas que a gente pode traçar um paralelo para o problema atual que a gente tá, na verdade, começando a enfrentar, que é o problema que a OutLive vai enfrentar, exatamente de viver mais e melhor. Então, por exemplo, a gente vive num mundo em que as pessoas estão inundadas por informação. E isso, na verdade, é uma coisa muito boa, né? Você pode acessar do seu celular, do seu computador, do seu tablet, qualquer informação sobre qualquer coisa. Então, no caso, o aluno que se preparava para a prova de residência médica, ele não precisava mais ir numa biblioteca para pegar um daqueles livros desse tamanho de medicina para estudar. Ele, na verdade, poderia acessar uma apostila ou ele poderia acessar um material em PDF do celular dele. Então, isso parece ser uma coisa boa e, na verdade, é uma coisa boa, só que traz um efeito colateral, né? Que é aquele efeito colateral da confusão. Você está sobrecarregado de conteúdo, você está sobrecarregado de informação. E a gente via que, na época, a gente podia trazer uma solução que desse mais direcionamento, que desse mais clareza para as pessoas navegarem no meio desse conteúdo. Isso é muito parecido agora com a OutLive, né? Qualquer pessoa pode ter acesso a qualquer informação de qualidade sobre saúde. Então, se você entrar na internet, você pode acessar as melhores revistas científicas do mundo. Imagina, na época dos nossos professores de medicina, os médicos eles tinham que assinar revistas que vinham dos Estados Unidos, que vinham da Europa, e eles recebiam, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses a revista em casa, e aí eles podiam se atualizar. Hoje em dia não. Hoje em dia não só o médico, como qualquer pessoa que não é médica, qualquer pessoa que só é curiosa sobre saúde, pode acessar qualquer informação de qualidade. Isso é ótimo, só que traz o efeito colateral, o mesmo efeito colateral da confusão, da sobrecarga. Às vezes você não confia na informação. Será que o ovo faz bem ou faz mal?
Sabe esse tipo de coisa? Que Sim. a gente vê uma notícia que tal coisa faz bem, depois a gente vê a outra notícia falando que será que faz bem mesmo, e aí você fica perdido, você não sabe o que fazer. Então, esse era um dos problemas que a gente enxergava e que agora a gente enxerga de novo. Outra coisa que também me fez muito entrar na época na Aristo e que tem a ver também com a Outlive é a questão da tecnologia, né? A gente vê a tecnologia avançando tanto em tudo. A gente aqui gravando, por exemplo, esse podcast, a gente tendo acesso a várias coisas que a gente nunca imaginaria acessar e muitas vezes a gente vê que na educação e na saúde a tecnologia não está tão presente assim. Claro que ela está presente, mas a gente acha que poderia estar mais. E essa é uma das coisas. Será que a tecnologia podia ajudar os alunos a estudarem para a prova de residência médica? Hoje a gente já tem a resposta que sim, né? Sim. Não só a Aristo fez isso, como várias outras empresas concorrentes acabaram também inserindo a tecnologia. E eu enxergo a mesma coisa na saúde. Será que a tecnologia pode ajudar a gente a ter uma saúde preventiva melhor? Porque a gente sabe que, claro, cirurgia com robô, vários exames, várias coisas que a gente consegue fazer na medicina mais terapêutica, né? Quando a gente já está doente. Mas será que na parte de prevenção, de promoção de bem-estar, a tecnologia também pode ajudar? Então é um pouco aí que a gente vai... É um pouco esse o campo que a gente vai tentar explorar ao longo do tempo com a Outlive. Perfeito. E falando um pouco sobre esse paralelo que existe entre os dois projetos, acho que é bem interessante. Esse é um dos pontos importantes, né? A gente tem uma superficialidade, muitas vezes, da informação e existe uma certa confusão ou até mesmo uma desconfiança do que é verdade e o que não é. Até porque a internet, ela é um campo livre, qualquer um pode escrever um artigo dentro da internet e muitas vezes a gente acaba encontrando algumas atrocidades sendo faladas ali e sendo divulgadas, até porque muitas vezes a pessoa não tem o discernimento do que é confiável, o que é verdade ou não, e uma mentira dita muitas vezes acaba virando uma verdade. A gente tem vários casos publicados até hoje em relação a isso. Mas acho esse paralelo muito interessante, até porque você falou muito sobre o avanço, né, sobre a própria tecnologia, sobre o que a vida moderna tem trazido pra gente de benefícios, né? Só que a gente sabe muito bem que esses benefícios da vida moderna vêm também com grandes problemas, ou talvez ali dificuldades que a gente ainda não conseguiu superar. Quando a gente fala, por exemplo, sobre o tema do podcast, que é viver mais, viver melhor, a gente sabe que a população tem se tornado mais longeva, né? A gente tem ficado com uma idade maior, a gente sabe que durante os últimos 20, 30 anos, a nossa expectativa de vida no Brasil cresceu consideravelmente. Só que não necessariamente a gente tem vivido de forma mais saudável, né? A gente vive mais, talvez por alguns avanços. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que você acha que a vida moderna ela traz de benefício para a saúde, que a gente sabe sobre a evolução da medicina em si, sobre a evolução nos diagnósticos, no tratamento das doenças, mas também quais são os malefícios que ela traz, juntamente com a tecnologia e tudo mais, para a saúde do indivíduo hoje em dia? Eu acho que quando a gente vai falar sobre isso, a primeira coisa é a gente tentar dividir os fatos das coisas que são mais opiniões. Então, porque quando a gente fala de ciência, que é uma coisa que tem sido valorizada demais e é ótimo também que seja valorizado, as pessoas acham que tudo é fato, né? Tudo é certeza. Então, muito daquilo que eu falei de, tal alimento faz bem ou faz mal, vem um pouco dessa ilusão de que a ciência é sempre exata. E não é. Então, existe muita coisa que é fato, existem coisas que, na verdade, são premissas que a gente tem que colocar num contexto geral para saber se elas fazem sentido ou não. Então, o primeiro fato que você citou é que a gente está vivendo mais. Isso é fato. Todas as séries históricas e praticamente todos os lugares, né, do mundo, a expectativa de vida média da população está aumentando. Agora, as pessoas, normalmente, elas têm uma certa confusão aí. Porque não quer dizer que, por a gente estar vivendo mais, que tudo tenha melhorado na saúde. E pelo contrário, na verdade, algumas poucas coisas, alguns poucos avanços que a gente conseguiu ter ao longo dos últimos 150, 100 anos, eles foram os avanços mais importantes para que isso possa ter acontecido. Então, por exemplo, quando a gente está falando da expectativa de vida, a gente está falando da expectativa de vida média das pessoas. Então, a gente pega uma população do Brasil de 200 milhões de pessoas, algum dia todas essas pessoas irão morrer e elas vão ter, cada um vai morrer numa idade. E aí a média seria a expectativa de vida. Claro que não é exatamente isso, porque vai ter o recorte, mas é mais ou menos assim que as pessoas podem entender. Agora, se a gente for pensar que é uma média, se antes, por exemplo,
a mortalidade infantil era maior, significa que crianças até 1 ano de idade morriam com mais frequência. Se uma criança morre com 6 meses de idade, por exemplo, é claro que isso vai afetar muito mais a média do que um idoso de 65 anos que morria de determinado câncer que passou a ter um tratamento. Então, especialmente os avanços ligados à mortalidade infantil e ao cuidado aos cuidados obstétricos. Então, o cuidado durante a gestação, pré-natal, o pós-parto imediato também, eles foram muito importantes. Isso sem falar também no saneamento básico, que diminuiu a mortalidade, não só a mortalidade infantil até 1 ano de idade, mas também a mortalidade de crianças, né, um pouco mais velhas. Então, isso foi essencial para que a gente tenha tido esse avanço na expectativa de vida. Agora, o que você falou, né? Assim como o que eu falei lá do excesso de informação, que é ótimo a gente ter acesso a informações de qualidade, só que isso vem com efeito colateral, eu acho que a gente pode observar a modernidade, como você citou, dessa maneira também na saúde. Porque é óbvio que é muito bom a gente viver mais, é muito bom a gente diminuir a mortalidade infantil, é muito bom a gente melhorar os cuidados, a gestação, os cuidados do parto. Então tudo isso é excelente, a vacinação, saneamento básico, o tratamento de cânceres que antes não eram tratados, o tratamento do infarto, várias doenças que sempre foram muito importantes, hoje a gente tem um tratamento melhor. Só que a gente vê algumas coisas que não necessariamente são fatos objetivos, mas a gente começa a desconfiar. E aí, quando eu falo a gente, eu digo, na verdade, o mundo científico, o mundo médico começa a olhar para determinados fatores com uma certa desconfiança. Por exemplo, será que a saúde mental hoje é melhor do que a saúde mental há 50 anos? Será que as pessoas hoje estão mais ansiosas do que há 100 anos? Será que as pessoas hoje têm mais depressão? Será que as crianças hoje têm mais depressão do que há 100 anos? Então, vários aspectos a gente começa a desconfiar. E eu digo isso, por que desconfiar? Por que não é fato? Porque uma das coisas que a gente pode argumentar hoje em dia a gente diagnostica mais casos de depressão. Antes esses casos eram meio que empurrados para debaixo do tapete, as pessoas não falavam sobre o problema. É muito provável que isso seja verdade. Mas agora, a gente acreditar que isso na verdade seja o efeito total, ou seja, a gente não tenha tido nenhum aumento dos casos de depressão ou dos casos de ansiedade na infância, ou até mesmo nos casos das pessoas que tiram a própria vida na infância, jovens, isso é muito difícil acreditar. Então, na verdade, o mais provável é que o estilo de vida moderno, que em vários aspectos é melhor, mas em outros aspectos é pior, então será que a alimentação hoje é melhor? Acho que a obesidade é um fator ali que é um pouco mais visível pra gente, né? A gente vê que a população ela tem ficado cada vez mais obesa, crianças obesas. Isso está totalmente relacionado com o nosso estilo de vida hoje, né? Isso é o fato, né? Esse é um fato. Não tem como a gente negar. E será que essa alimentação, por exemplo, não pode influenciar no aparecimento de doenças mentais, depressão, aumento da taxa de suicídio? Isso tudo também pode ser observado e eu acho que é um fato mais claro, tá todo mundo vendo isso. E o próprio sedentarismo, né, Jorge? Porque hoje a gente vê as pessoas indo pra academia, fazendo coisas. Existe um movimento contrário, que é muito legal, mas, na verdade, o sedentarismo, antes as pessoas, no dia a dia, elas tinham que fazer mais coisas, se movimentar mais. Elas não trabalhavam sentadas. Pelo menos a maioria das pessoas não trabalhava sentada no escritório, ar-condicionado o dia inteiro. As pessoas não saíam de casa pro elevador, pro carro, depois pro trabalho, ficar sentado o dia inteiro e voltar. Então, as pessoas tinham que caminhar mais, por exemplo. Elas davam mais passos. Hoje em dia tem uma galera contando o número de passos que dá por dia, que eu acho que é uma coisa legal. Antes não precisava porque era natural. Os trabalhos muitas vezes eram braçais. O trabalho, seja o trabalho fora de casa, como um trabalho dentro de casa, por exemplo, de uma mãe, de uma dona de casa, trabalhos muito mais braçais do que atualmente. Agora, é legal que a gente tenha mais conforto hoje, mas o conforto também traz esse efeito colateral. Então, eu acho que a gente precisa começar a lidar com esses paradoxos da modernidade, o avanço que traz algo negativo também, e olhar para esse algo negativo para que não comece a crescer. E, por exemplo, a gente começa a olhar que a maioria das nossas crianças estão medicadas. Eu acho que que bom que a gente hoje tem remédios para tratar crianças que têm um problema. Mas será que é normal? Será que é legal? Será que é esperado que a maioria das nossas crianças esteja medicada? Então, assim, eu acho que é um pouco... essa é um pouco da ideia da Outlive, né? A gente começar a tratar desses assuntos e abordar também os lados negativos dessa modernização, dessas novas tecnologias e todo esse conforto que hoje a gente consegue ter acesso. Perfeito. E você tocou num ponto bem interessante. A gente falou muito sobre viver mais, né? A gente sabe, como você falou, que os tratamentos para as condições,
eles evoluíram bastante. Então, a chance de você morrer num infarto agudo do miocárdio há 50 anos atrás era muito maior do que hoje. Hoje você tem mais tratamentos, você tem um acesso mais rápido ao serviço de saúde. Então, isso faz com que as pessoas vivam mais, logicamente. Mas você tocou num ponto que eu acho que é extremamente importante e também tem muito a ver com essa nova empreitada sobre o que a Outlive tem trazido, que é sobreviver melhor, né? Eu acho que as pessoas falam muito em viver mais, em produzir mais, em entregar mais, mas a pessoa esquece sobreviver melhor. E viver melhor não é aquela demagogia de eu tenho que ser feliz, eu tenho que fazer o que eu quero fazer, não necessariamente isso. Eu acho que é realmente ter uma qualidade de vida melhor. A gente sabe que aí as pessoas chegam nos seus 50, 60 anos e não conseguem, por exemplo, carregar o seu neto, não conseguem jogar uma bola, não conseguem fazer as atividades que eram normais antigamente para as pessoas e que hoje em dia acabam limitando o seu dia a dia, suas atividades. O que você acha que mais influencia nessa parte do viver melhor? O que a gente pode fazer, por exemplo, para viver melhor, além de viver mais? Eu acho que é interessante porque muitas das coisas que a gente pode fazer para viver melhor, e aí quando a gente fala de viver melhor, é importante dizer que a gente começa a entrar num campo um pouco mais subjetivo, porque o que pode ser melhor para você não é melhor para mim, mas ao mesmo tempo, nenhum de nós dois quer ter depressão. Então, é mais subjetivo, mas não é 100% subjetivo, como muita gente quer parecer falar. Mas muitas das coisas que a gente vai fazer para viver melhor, para fazer isso que você falou, ter mais condição física, por exemplo, ao longo da velhice, né? Ser uma pessoa mais independente, por exemplo, depender menos de remédios, sejam remédios psiquiátricos, sejam remédios para pressão, para o diabetes, etc. Até porque muitos remédios, se não todos os remédios, trazem consigo também possíveis efeitos colaterais, mas a grande maioria das coisas que você vai fazer para viver melhor também são as coisas que você vai fazer para viver mais. Isso eu acho que é uma coisa muito importante. E quando a gente olha, se a gente for pensar, por exemplo, cara, para você, o que você pode fazer para viver mais? Vamos começar pelo viver mais. Uhum. Se a gente vai pensar em viver mais, a gente tem que começar a olhar para as doenças que mais matam as pessoas. Porque se você não tiver as doenças que te matam, você provavelmente vai viver mais. Então, Perfeito. quais são as doenças mais comuns? Infarto. Normalmente é a doença campeã, na maioria das populações, pelo menos. O AVC também, né, o derrame, o acidente vascular cerebral é uma das causas principais de mortalidade, além do câncer. Digamos que essas são as três principais, e aí a gente está falando, claro, de adultos mais velhos, né? Se a gente for falar de jovens, existem outras causas, como os acidentes, etc. Mas essas doenças, cânceres, infarto, AVC, quais são as coisas que você pode fazer, pelo menos do ponto de vista preventivo, aí não estou falando de tratamento, para reduzir sua chance de ter um infarto, por exemplo. Se você tiver uma vida ativa, ou seja, se você não for sedentário, se você tiver uma boa alimentação, se você dormir bem, isso é um ponto muito subestimado, inclusive, pelas pessoas, né? Que é mais um problema, digamos assim, da modernidade. As pessoas dormem cada vez pior. As pessoas têm muito estímulo hoje em dia. As pessoas estão sempre com o celular na mão. Então, se você se alimentar melhor, se você tiver uma vida ativa, se você dormir bem, e se você não tiver nenhum vício em substâncias, que é outro problema, claro, um problema que sempre existiu ao longo da humanidade, mas que atualmente, pelo menos, parece ser um problema maior. E aí eu tô falando das drogas tanto lícitas quanto ilícitas, né? Álcool, tabaco e todas as drogas ilícitas aí que a gente tem por aí. Mas se você seguir essas 4 coisas, além de você seguir os programas de prevenção específicos que a medicina nos trouxe, e aí vamos falar de coisas boas também da modernidade, né? Sim. Então, por exemplo, hoje você pode fazer uma colonoscopia quando você tiver seus 45, 50, 55 anos, e aí você provavelmente não vai falecer de um câncer de cólon, porque você vai conseguir diagnosticar ele antes. Ou você vai conseguir diagnosticar um adenoma antes dele virar câncer, ou você vai diagnosticar um câncer muito precoce, e você provavelmente não vai falecer dele. Então, se você seguir as recomendações médicas de prevenção, que existem várias, eu citei aqui a do câncer de cólon, mas existem outras também. Se você se alimentar bem, se você tiver uma rotina de atividades físicas, se você não for uma pessoa sedentária, se você dormir bem e se você não tiver nenhum problema de vício com substâncias, provavelmente você vai ter uma vida melhor e ao mesmo tempo você vai viver mais. Perfeito.
É interessante, até porque a gente sabe, por exemplo, que a maior parte das doenças que a gente tem hoje, elas têm algum cunho genético, né? Existe ali uma carga genética envolvida que faz com que um indivíduo ou outro tenha uma predisposição maior a desenvolver talvez um infarto agudo do miocárdio, uma doença cerebrovascular, que são esses grandes grupos, né, que a gente tem de doenças que causam a morte, além, é lógico, do câncer, né, que tem muito disso envolvido. Mas dá para perceber que praticamente tudo que você falou são coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né? Existe aquela célebre frase que tome cuidado com aquilo que você faz todos os dias, né? Então, a criação de um bom hábito, de bons hábitos, eu acho que é uma pedra fundamental para que a gente consiga viver melhor, viver mais. No que você acha que, por exemplo, a gente consegue influenciar as pessoas? Porque todo mundo sabe que você tem que comer melhor, que você tem que dormir melhor, que você tem que se praticar exercício. Por que você acha que a maior parte da população não faz isso? Aí a gente está entrando numa questão mais profunda da natureza humana, né? Na verdade, e aí traçando de novo um paralelo com a Aristo, né, que é a nossa empresa de preparação para a prova de residência médica. Pensa só, um aluno que está estudando para um concurso, para uma prova que é concorrida. Às vezes o aluno não sabe exatamente como ele tem que estudar, né? Ele não sabe se ele tem que revisar várias vezes o mesmo conteúdo, se ele tem que priorizar alguma coisa. Ele pode ter dúvidas ali em como ele vai estudar. Mas uma coisa ele sabe e ele tem certeza, que ele precisa estudar. De preferência todos os dias ou quase todos os dias. Sim. E mesmo assim é difícil, né? Pô, é difícil. O cara sabe que precisa estudar quase todos os dias, mas às vezes ele não consegue estudar quase todos os dias. Da mesma forma, eu, você, qualquer pessoa sabe que tem que se alimentar bem. Às vezes a pessoa até tem dúvidas. O que é se alimentar bem? Pô, será que carne faz bem? Será que carne faz mal? Será que o ovo faz bem, faz mal? Mas, cara, a maioria das coisas ela sabe, né? Ela sabe que ficar comendo doce todo dia é ruim. Uhum. Ela sabe que ela não deve ficar tomando refrigerante. Ela sabe que o sedentarismo é ruim. Ela pode ter dúvida, cara, como que eu me exercito? Será que eu tenho que fazer um exercício anaeróbio? Será que eu tenho que correr? Será que eu tenho que caminhar? Enfim, ela pode ter algumas dúvidas do detalhe, mas o principal ela sabe que ela tem que fazer. E aí, você perguntou qual que é o grande desafio. Eu acho que o grande desafio aqui é você trocar o curto prazo pelo longo prazo. Então, às vezes, você vai comer um doce, cara, o doce no curto prazo é muito bom, né? Uhum. Eu acho que quase todos os seres humanos sentem prazer, liberam endorfina, liberam dopamina ao comer um doce. Sim. Então, você vai, na verdade, vai trocar essa sensação boa do curto prazo pela sensação melhor ainda do longo prazo de você estar saudável. E é exatamente a mesma coisa na hora de estudar. Cara, às vezes você quer, sei lá, assistir uma série, assistir um filme, você quer fazer outra coisa, você não quer estudar naquele momento, você quer dormir, que é um grande problema ali pro médico, pro estudante de medicina, o cara tá cansado, ele quer dormir. E, na verdade, cara, no curto prazo, para ele, vai ser melhor ver a série, ele vai sentir mais prazer. Só que no longo prazo, ele ser aprovado no concurso que ele queria, vai trazer um prazer ainda maior. Então, esse é o grande desafio da saúde, e é por isso, inclusive, que as pessoas preferem remédio, que é uma coisa que a gente não citou aqui. Às vezes, cara, e eu não tô dizendo que os remédios são ruins, tá? A gente não vai aqui falar que a medicina é só natural. Não, a gente sabe que os remédios, eles são muito importantes e eles mudam o curso da saúde e da vida de muitas pessoas. Só que nem todo caso precisa de remédio. Isso é muito importante. Uhum. E o remédio não vai substituir. As pessoas acham que vai existir uma pílula que vai fazer, por exemplo, exercício físico por ela. Pô, não, eu não preciso fazer exercício físico porque eu já tô tomando remédio tal. Ou eu não preciso melhorar minha alimentação porque eu já tô tomando, por exemplo, o Ozempic, né? Que tá tão em voga. E, na verdade, você não vai substituir uma coisa pela outra. Você pode, cara, se você tiver indicação, você vai usar o Ozempic, que é um grande remédio, que é um remédio novo, e inclusive a gente pode criar depois conteúdo sobre ele. Mas, cara, ele não é uma pílula mágica. Isso é importante. E nada vai substituir, de fato, a criação do hábito. E aí você falou, cara, como que a gente consegue ajudar? Isso é muito difícil, tá? Porque, como eu falei, envolve essa troca do prazer imediato pelo seu longo prazo, então por um benefício de longo prazo que você não consegue enxergar no momento. E isso não é fácil em nenhum aspecto da nossa vida. Eu poderia citar, por exemplo, o aspecto financeiro também. Sim. Cara, você gastar o seu dinheiro agora, sei lá, você comprar uma passagem para você fazer uma grande viagem, cara, é muito bom no curto prazo. Mas se você não puder gastar esse dinheiro, vai ser muito ruim, porque depois você vai ficar endividado. Perfeito. Depois você não vai ter dinheiro para outras coisas. Isso é muito complicado, mas eu acho que vamos falar pelo começo de tudo. O começo de tudo significa você, na verdade, consiste em você criar uma priorização na sua vida. E eu diria que se você perguntar para qualquer pessoa, cara, quais são as grandes prioridades na sua vida,
todo mundo vai colocar a saúde entre as grandes prioridades. Quando eu vou, sei lá, se hoje fosse seu aniversário, Jorge, eu falaria: parabéns, Jorge, desejo pra você muita saúde e muito sucesso. Exato. Normalmente a saúde vem, inclusive, em primeiro lugar, ou pelo menos deveria vir em primeiro lugar. Então todo mundo sabe o quão importante é a saúde, até porque se você não tem saúde, você não consegue aproveitar o seu dinheiro, se você tiver dinheiro. Você não consegue aproveitar nem a sua família, cara. Se você tiver uma família, se você tiver grandes relacionamentos. Então a saúde deveria ser primeiro lugar. E é um pouco também do que a gente quer fazer aqui, né, Jorge? Porque ao criar um conteúdo toda semana, sempre vídeos no YouTube, é o momento da pessoa assistir e relembrar um pouquinho disso, cara. Porra, a saúde é importante. Eu fico vendo aqui, sei lá, conteúdo de fofoca, conteúdo de futebol, conteúdo de qualquer coisa, que às vezes são legais, beleza, mas a saúde é a prioridade, e se a pessoa não tiver isso bem claro na cabeça dela, vai ser muito difícil ela fazer essa troca do curto prazo, do prazer imediato, pelo benefício que vai vir só lá na frente. Perfeito, você falou muito bem. Eu acho que seria demagogia a gente falar aqui que as pessoas precisam seguir estritamente aquilo que a gente fala e que não podem fugir disso em um momento ou outro. Faz parte da natureza humana que eu queira ver uma série de vez em quando, que eu queira comer uma besteirinha de vez em quando. O grande problema é exatamente o que você falou. O pessoal ele acaba sendo muito curto-prazista. Nós somos curto-prazistas, né? A gente quer ali um resultado imediato e não pensa no longo prazo, no que aquele hábito que a gente está criando hoje vai causar quando é daqui 10 anos, 20 anos. Então, é muito importante que as pessoas entendam que esse espaço que a gente tem aqui, o que a gente traz dentro da Outlive, não é especificamente falar mal sobre a medicina, falar mal sobre o médico, falar mal sobre exames de rastreio. Pelo contrário, né? Pelo contrário, até porque nós somos médicos também, trabalhamos com isso. É, na verdade, mostrar que existem coisas que são utilizadas como atalho hoje em dia. Você falou muito bem, por exemplo, do Ozempic, mas que não são substitutos. Ter uma alimentação saudável vai fazer com que você, no longo prazo, consiga controlar seu peso. Você consiga melhorar suas articulações, não tenha artrose, consiga carregar seu neto quando ele for mais velho. E o Ozempic, ele dificilmente vai conseguir manter o peso de uma pessoa a longo prazo. Até porque ele envolve um mecanismo que não está relacionado com aquele teor psicológico da pessoa que come muito ou que tem uma certa obesidade. Ele trabalha, logicamente, muito bem no mecanismo de ação que ele tem. Mas se a pessoa para de tomar e ela não mudou a concepção, não mudou o hábito que ela tinha, ela vai voltar a engordar, vai precisar de uma dose maior, e esse é um grande problema que a gente tem hoje. E você falou muito sobre doença, né? A gente fala sobre saúde, mas muitas vezes a gente fala sobre saúde e a gente lembra de doença. E a gente já conversou algumas vezes sobre isso, e eu tenho uma concepção de que hoje a saúde ela é tratada muito como uma doença. Vamos dizer assim, os planos de saúde que a gente tem hoje, na verdade, eles são planos de doença. São planos que tratam as condições quando elas já aconteceram. O que eu acho que é extremamente importante. Diria para todas as pessoas, se possível, terem um plano de saúde. Por quê? Porque ele vai possibilitar que você consiga tratar uma condição potencialmente grave, que potencialmente vai levar muito recurso seu. Só que, na maior parte das vezes, eles estão focados já no desfecho final daquela condição. Se a gente fala, por exemplo, de uma doença cerebrovascular, um infarto agudo do miocárdio, um AVC, a gente está falando de uma consequência tardia, por exemplo, da hipertensão arterial, da diabetes, que são condições potencialmente tratáveis ou até mesmo evitáveis muitas vezes. Como é que você acha que esse conceito que a gente tem hoje, e por que há tanto foco, por exemplo, na doença e não tanto em condições como a própria prevenção, que muitas vezes podem evitar que você tenha esses desfechos? Eu acho que a gente entra aqui num terreno um pouco mais delicado, mas que a gente vai abordar aqui na Outlive, não só hoje, mas em vários outros episódios, que, cara, a saúde, ela é uma grande indústria, né, atualmente. A saúde, ela envolve muito dinheiro, ela é, se eu não me engano, a maior indústria dos Estados Unidos, tá? O maior setor da economia americana é a saúde, e no Brasil, não tem esse dado exatamente do Brasil, mas certamente é um dos maiores setores também, envolve muito dinheiro, e a parte da saúde que atrai muito dinheiro, que dá muito dinheiro, que gera muito lucro, é exatamente essa medicina curativa. Essa medicina das cirurgias, das grandes internações. E, mais uma vez, é ótimo que a gente tenha acesso a cirurgias, que a gente possa ser internado num lugar com altíssima tecnologia e, por isso, também com alto custo, etc. Mas a saúde não é só isso. E eu acho que o grande problema é que
de tanto a gente só pensar em saúde a partir dessa perspectiva, da perspectiva de, cara, eu vou tomar um remédio, ou eu vou ser internado, eu vou fazer um procedimento cirúrgico, a gente começou a acreditar que a saúde se resume a isso. E quando as pessoas vão no médico, e aí eu acho que tem uma responsabilidade também dos pacientes, das pessoas em geral, quando as pessoas vão ao médico, elas normalmente querem saber qual exame ela vai fazer e qual remédio ela vai tomar. Se o médico, por exemplo, explica que ela não precisa fazer determinado exame, ou ele tenta explicar que ela não precisa de determinado remédio, a pessoa muitas vezes não vai gostar daquele médico, vai querer ir a outro profissional. Esse é um problema que a gente escuta, né, dos nossos colegas. Eu não acho que seja isso desculpa para os nossos colegas médicos fazerem condutas erradas. Perfeito. Então, sei lá, passar um antibiótico para alguém que muito provavelmente tem uma virose. O médico, por mais que o paciente pressione ele tem que honrar a formação dele, e ele não pode fazer isso. Mas eu acho que a gente tem um pouco da doença da sociedade. E eu acho que é uma doença tipicamente americana que o Brasil, na parte de saúde, o Brasil, ele se inspira muito no modelo dos Estados Unidos, tá? E, claro, mais uma vez, cara, quando eu falo isso, eu não estou falando que o modelo é ruim como um todo, né? Porque a medicina americana tem tecnologia de ponta. Então, dificilmente, se você tem uma doença grave, lá você vai ser melhor tratado que qualquer outro lugar do mundo. Só que, ao mesmo tempo, lá também, praticamente nenhum lugar do mundo vai ter uma taxa de sobrepeso, obesidade tão alta quanto nos Estados Unidos. Então, se a gente for comparar, por exemplo, a expectativa de vida de um cidadão americano com a expectativa de vida de um japonês ou de um italiano, a gente vai ver que os Estados Unidos, apesar de ser um país mais rico do que a Itália e mais rico do que o Japão, as pessoas vivem bem mais na Itália e no Japão do que nos Estados Unidos. Então, existe um problema aí que não é só um problema financeiro. Isso é importante porque as pessoas pensam que, naturalmente, o Brasil é um país... não é um país rico, é um país médio, né, mediano no máximo em termos econômicos. Se a gente se tornar rico, automaticamente nós ficaremos mais saudáveis. Não, não é bem assim. A saúde, ela não é diretamente proporcional ao nível econômico do país, e essa comparação dos Estados Unidos com vários outros países que não são tão ricos quanto eles, no quesito saúde, deixa isso muito claro. Mas, assim, é esse modelo, o modelo que dá o dinheiro, é um modelo que financeiramente, economicamente, ele é mais rentável, não para os planos de saúde, né? Os planos de saúde até tentam fazer algo relacionado à prevenção, mas a verdade é que existe uma cultura enraizada na população, existe uma cultura enraizada, inclusive nos próprios profissionais de saúde, e que faz com que, realmente, quando a gente pensa em saúde, quando a gente pensa em vou ao médico, a gente pensa, na verdade, que eu vou tomar um remédio. Vou fazer um exame e vou tomar um remédio. E a gente, humildemente, aqui na Outlive, a gente vai tentar, na verdade, mudar um pouco esse foco. Pensar, cara, a sua saúde, você, na verdade, está cuidando da sua saúde, seja pro lado bom ou pro lado ruim, né? Você está maltratando a sua saúde ou cuidando dela todos os dias. E não só quando você vai fazer um exame ou quando você vai tomar um remédio. Se você hoje, por exemplo, ficou parado, se você se alimentou mal, você está maltratando hoje a sua saúde. Então, acho que a gente tem que olhar mais para o nosso bem-estar e para a nossa saúde como uma coisa que você faz 24 horas por dia e não só quando você está tomando remédio ou quando você está indo fazer um exame. Não, perfeito. E eu acho que muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir sobre isso, né? Muitas vezes a gente fala, não, a minha saúde, ela é um misto de responsabilidades do médico, do Estado, das pessoas que convivem comigo. E eu diria que a sua saúde, ela é responsabilidade direta sua. Você precisa fazer aquilo que você precisa para que tenha uma vida melhor, para que você consiga viver mais. E muitas vezes, a gente sabe, a gente já falou sobre isso hoje, que nós somos ali basicamente o somatório dos nossos hábitos. E muitas vezes nós somos pressionados até pelo nosso dia a dia, pelas dificuldades que a gente tem, trabalha muito tempo, ou a gente dorme menos porque a gente precisa acordar mais cedo para trabalhar mais, ou tem muito estímulo. E isso, consequentemente, ao longo do tempo, vai se somando e fazendo com que a gente fique sedentário. A gente já não foi feito para praticar atividade física, né? O ser humano, ele precisava, às vezes, correr de um tigre, por exemplo, na Idade Média, e ele guardava energia para poder fazer aquela ação. Só que ele caminhava durante o dia, ele caçava o alimento, então ele se exercitava de forma indireta.
E hoje não, hoje se a gente trabalha, por exemplo, ali em home office, a gente senta, fica ali 6, 7 horas sentado e muitas vezes se alimentando mal, porque não tem tempo para comer e tudo mais. Então saiba que a sua saúde, ela é sua responsabilidade. Só que a gente está aqui, logicamente, para trazer informação de qualidade, informação confiável, para que você saiba o que é bom e o que é ruim para a sua saúde. Eu acho que uma outra coisa que a gente pode falar também um pouco aqui, que é interessante sobre esse conceito da Outlive, que é viver mais e viver melhor. Você já falou um pouco sobre sono, sobre alimentação, sobre o uso de substâncias, e a gente tem hoje um conceito sobre a medicina da longevidade, né? Esse é um conceito relativamente novo, tem sido muito estudado nos Estados Unidos, grandes instituições como Harvard têm empenhado muito em pesquisas nesse sentido, e muitas vezes isso também acaba sendo levado para um caminho um pouco sombrio da medicina, que a gente sabe que existem profissionais que ganham dinheiro ou que acabam praticando a medicina de forma indevida, vamos dizer assim, vendendo expectativas para os pacientes de uma melhora substancial utilizando um soro ou de uma melhora substancial fazendo um método específico. O que você acha que o paciente ele precisa ter ali de informação ou de discernimento para entender que muitas vezes aquela solução milagrosa, ela provavelmente não tem efeito e que outra coisa que você falou lá no começo que eu acho que é muito importante, que a ciência ela não é uma ciência, na verdade eu diria que a medicina não é uma ciência exata. A gente tem estudos que mostram que algumas medicações, que alguns hábitos, eles têm um impacto direto sobre uma ou outra doença. Só que não necessariamente isso está relacionado para todas as pessoas. Como é que você acha que é o ideal para que a pessoa entenda? Gente, eu acho que essa informação é uma informação de qualidade, aquela informação é uma informação duvidosa. O que te faz sustentar essa sensação? Eu acho que, assim, para começar, eu vejo que medicina, ela se baseia sempre em credibilidade. Então, assim, eu vou acreditar numa informação de alguém que tenha credibilidade. E a pessoa ganha credibilidade falando informações certas com consistência ao longo do tempo. Então, por exemplo, a gente está começando aqui, a gente está começando a Outlive. Então, as pessoas que não nos conhecem, que vão dar de cara com o nosso conteúdo, elas vão pensar, cara, quem são esses caras? Só que a gente não está aqui, a gente está começando hoje, mas a gente não vai parar hoje, amanhã, depois da manhã. A gente vai publicar conteúdo por muito tempo. E ao longo do tempo, as pessoas vão começar a ver que nós trazemos informações com responsabilidade e com credibilidade. Eu acho que isso é muito importante porque não dá para você confiar em qualquer pessoa, ainda mais nessa era de internet. A gente vê que existem não só médicos, como profissionais de saúde, e às vezes a pessoa não é nem profissional de saúde e publica coisas sobre saúde na internet que são, com perdão do termo, mas na verdade são picaretas, né? São pessoas que estão ali, na verdade, para coletar dinheiro, para ganhar dinheiro em cima das pessoas, mas que não têm, primeiro, nem capacidade e também elas não têm, enfim, caráter para chegar aqui e falar sobre medicina. Então, acho que isso é muito importante, até porque a gente vive num mundo que até mesmo os meios mais tradicionais, aqueles meios de comunicação, tanto no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, aqueles meios que sempre detiveram muita credibilidade, eles começaram a ser questionados. E aí eu acho que entra outro ponto que eu cheguei a tangenciar na última resposta, que é a existência ou não de conflito de interesses. Isso é importante porque quando a gente vê que alguém tem conflito de interesses falando sobre determinado assunto, é claro que a gente precisa colocar um pezinho atrás. Porque aquela pessoa está falando que tal coisa é boa, mas ela é beneficiada ao falar que tal coisa é boa. Então, eu acho que a gente tem que tomar certo cuidado em relação a isso. E aí, você falou sobre alimentação, né? Sobre a pessoa de home office comendo mal. E eu tinha falado sobre como essa medicina apenas curativa, ela dá dinheiro. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente vê na modernidade, né? A gente falou, tem várias coisas boas e existem os efeitos colaterais. Só que esses efeitos colaterais, então, por exemplo, a pessoa se alimentar mal, eles não são coincidência, né? A gente não se alimenta pior hoje simplesmente porque, sei lá, a gente não tem tempo ou a gente não tem dinheiro. Na verdade, quem vende os alimentos ruins, esses alimentos ultraprocessados, refrigerantes, salgadinhos, etc., aquelas coisas, sabe? Aquelas tranqueiras que as pessoas se alimentam muitas vezes, inclusive as crianças, né? O que é mais triste ainda, eles são sempre empresas com muita grana. São empresas grandes, são empresas importantes. Então, na verdade, e é a mesma coisa dos remédios, né? A gente falou... Sim. Que a medicina, os remédios são muito bons, são ótimos, só que eles não resolvem tudo. Eles não são soluções mágicas, eles também, eles não são substitutos dos bons hábitos.
Só que por que a gente tem essa impressão que eles são substitutos de bons hábitos, que na verdade eles resolvem qualquer problema? A verdade é que as maiores empresas da medicina são exatamente as empresas farmacêuticas. São empresas que ganham muito dinheiro vendendo remédio. E melhor ainda para elas se o remédio for de uso crônico. Se for aquele remédio que você tem que usar todo dia ao longo da vida. E importante, muita gente precisa tomar remédio todo dia ao longo da vida. Eu não estou falando que isso é ruim como um todo, mas eu estou falando que existe um certo viés, existe um certo conflito de interesse que, infelizmente, em alguns momentos vai atingir, inclusive, as pesquisas científicas. Então, eu vejo na internet um certo exagero em teorias conspiratórias. Porra, tal coisa só existe porque tem alguém ganhando aqui, alguém ganhando ali. E, claro, a gente não adere a esse tipo de discurso. A gente tá vendo aqui, a primeira coisa que a gente falou nesse podcast é que é fato que a expectativa de vida aumentou, que a nossa vida está cada vez mais longa, que a mortalidade infantil caiu, que a vacinação de crianças é ótima, que o saneamento básico aumentou também, a chance não só de crianças como adultos também viverem bem, viverem melhor. Então, na maior parte das coisas, a modernidade veio para ajudar a nossa saúde. Só que a gente também não pode fechar os olhos para coisas óbvias, para problemas importantíssimos e que são problemas que afetam a nossa qualidade de vida, que afetam a nossa alimentação, que afetam, inclusive, a nossa capacidade aí de realmente aderir a bons hábitos e não aderir a certas muletas, que são muletas que dão lucro para determinadas empresas. Então, eu acho importante a gente ter essa cabeça aberta, pensar sempre nos argumentos prós e contra. Hoje é um episódio mais de panorama geral, né? Um overview sobre saúde. E a gente não está trazendo estudos científicos, a gente não vai discutir isso a fundo hoje, mas ao longo do tempo vocês vão ver muitas vezes nós discutindo evidências científicas, para a gente conseguir também dar a nossa opinião. Porque é o que eu falei, né? A ciência, ela não quase nunca a ciência é exata. Tirando áreas da ciência como física, matemática, etc. Mas áreas biológicas, quando a gente fala de saúde, a ciência, na verdade, ela extrai da realidade premissas. Então você extrai, na verdade, conceitos de observações da realidade ou de experimentos que você faz dentro da realidade, mas a partir dessas informações você precisa olhar dentro do contexto geral e aí, a partir do raciocínio lógico de cada pessoa, a gente vai chegar a determinadas conclusões e melhor ainda se essas conclusões forem tiradas por alguém que tenha credibilidade, então pessoas que vocês confiem, pessoas que não tenham conflito de interesses, pessoas que não estejam ganhando para falar determinada coisa, é claro que a informação passa a ser muito mais confiável. Perfeito. Eu acredito que uma boa régua que pode ser utilizada é o extremismo, né? Tudo que é muito polarizado, muito dicotomizado, ele precisa gerar atenção na gente. Então, toda informação que seja tratada como uma cura milagrosa, como a nova droga a ser utilizada, ela não necessariamente precisa ser descartada. Até porque a gente sabe que a maior parte dos avanços que a gente tem dentro da saúde vieram de testes, de programas de estudo, de diversas... vou dizer assim, que diversas parcelas ali de estudo para que a gente consiga chegar, por exemplo, numa droga aprovada ou num tipo de teste diagnóstico que seja correto. Então, passou-se muito tempo até aquilo comprovadamente ser eficaz. Então, tudo que for extremo, seja uma cura imediata, seja o remédio milagroso, seja a nova técnica, eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado. E é exatamente isso, é consistência, né? Se eu vejo sempre uma pessoa falando, se ela tem embasamento científico para falar sobre aquilo, se ela me mostra que aquelas evidências científicas, elas se encaixam na nossa população, que a gente sabe muito bem, existem populações específicas em que a incidência de algumas doenças, né, o aparecimento de algumas doenças, é muito maior. Então faz sentido nessa população, por exemplo, eu pesquisar essa doença em específico de forma mais precoce. E não faz tanto sentido, talvez, na população brasileira. E é o que você falou, a ciência ela trata muitas vezes da média. E até a própria saúde coletiva que a gente tem, a saúde que você encontra nos postos de saúde, no Ministério da Saúde, ela é baseada, logicamente, numa média das pessoas daquela população. Até porque não dá para aquilo ser extremamente específico de pessoa para pessoa. Então, tudo que seja extremo, eu acho que gera cuidado. E, logicamente, é isso, é uma fonte confiável, uma fonte constante de conhecimento que traga também discussões importantes, que é o que a gente vai fazer aqui. Mas, antes da gente acabar, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse projeto da Outlive e o que você teria como dicas principais para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, que são as pessoas normais, no seu dia a dia, para que elas consigam viver mais e viver melhor.
Eu acho que essa pergunta de $1 milhão, né, é muito difícil a gente falar sobre isso. Eu acho que, cara, a primeira coisa é realmente a gente não acreditar que existe solução mágica, o que você falou. Muito importante, cara, não existe uma pílula que vai te dar saúde. Existe uma pílula que pode curar determinada doença ou que pode controlar determinado problema que você tenha. Mas lembre-se, a saúde é o que você faz todos os dias. Não é você ir ao médico uma vez por ano. Eu acho ótimo você ir ao médico uma vez por ano. Eu acho ótimo você fazer determinados exames de vez em quando, né? Se você é mulher, você, por exemplo, precisa fazer o exame preventivo. Se você é homem, você vai ter outros exames para fazer. Depois a gente vai discutir esse tipo de coisa. Mas a base da sua saúde é o que você faz todos os dias. Então vai desde, por exemplo, a gente tá aqui tomando água, cara. Tem gente que não toma água o suficiente. Tem gente que bebe só refrigerante. Você já ouviu pessoa desse tipo? Com certeza. Então, tem gente que realmente ignora a saúde de uma forma que depois ela acaba se arrependendo, né? Porque o que eu falei sobre trocar o curto prazo, né? Trocar o prazer imediato pelo longo prazo, significa basicamente você sempre estar preocupado com as suas urgências. Então eu tô com uma urgência de comer um doce, eu tô com uma urgência de fumar um cigarro, e vai chegar um momento em que a sua urgência vai ser recuperar a saúde. Então, depois que você descobre determinado problema, isso acontece, é muito comum, inclusive, a pessoa para de fumar porque descobriu que estava com a doença tal, descobriu um câncer, descobriu que teve quase um infarto, teve uma angina, por exemplo, a pessoa fica assustada e para de fumar. O grande problema é que, às vezes, você não tem tempo, né? Às vezes, você não tem tempo de parar de fumar e aí sim recuperar a sua saúde. Então, eu acho que, primeira coisa, vamos priorizar de fato as coisas mais importantes da vida, e aí não tem como a saúde não estar em primeiro lugar. Se você tiver filhos, talvez a saúde dos seus filhos esteja em primeiro lugar, provavelmente. Mas, cara, vai continuar sendo a saúde, vai ser a saúde deles. E a sua saúde, ela também vai ser sempre lá entre os primeiros lugares, até porque sem saúde você não vai conseguir cuidar dos seus filhos. Então acho que começa você, na verdade, colocando em primeiro lugar e entendendo que não existe solução mágica, não existe milagre, não existe pílula, não existe exame, não existe tratamento. O que existe, na verdade, é você fazendo as bases da medicina, que na verdade sempre foi, né? A gente sempre soube. Acho que a medicina ela evoluiu em muita coisa, mas há quantos milhares de anos não se sabe que a alimentação é fundamental para a saúde? Sim. No mínimo desde Hipócrates, né, que é o grande médico grego da antiguidade, a gente já sabe que a alimentação é a base da saúde. E aí quando eu falo de alimentação, eu estou incluindo também a hidratação. Eu estou incluindo também tudo aquilo que você coloca ou não coloca no seu corpo. Então, se você não coloca, por exemplo, álcool, ou você coloca pouco álcool, é óbvio que é ótimo para você. Se você não coloca cigarro, se você não coloca qualquer outra droga ilícita também, vai ser ótimo para você. E atividade física, né? Antigamente, é o que o Jorge falou, não é que as pessoas paravam em determinados 40 minutos, 1 hora, para fazer uma atividade física. Elas estavam sempre fazendo atividade física. Aí você vai falar, pô, Eduardo, mas cara, como é que eu vou fazer agora? Eu trabalho 8, 10 horas por dia. Cara, você vai fazer o melhor que você puder. Então, se você puder, por exemplo, não usar o elevador, subir de escada para o seu apartamento, se você puder subir de escada para o seu trabalho, se a distância for curta da sua casa para o seu trabalho e você puder não pegar um ônibus ou não pegar o Uber, ir a pé, não pegar o carro, cara, insira no seu dia a dia, porque a saúde é dia a dia. Então você precisa, na verdade, criar uma rotina. E aí uma coisa, Jorge, para finalizar, assim, claro que a gente vai abordar muitas coisas, né? Inclusive essa questão de criação de hábito, é uma coisa que é uma ciência. Sim. As pessoas têm um pouco de preconceito com isso, eu vejo por conta dos coaches, né, na internet. E, pô, a gente também não gosta de coach, né? Sim. Acho que fica uma coisa meio picareta também. Nem todos, né? Não vamos generalizar, mas enfim, muitas vezes é uma coisa meio esquisita. Mas a verdade é que criação de hábito é uma ciência. E uma das coisas mais importantes para a criação do hábito, e que a gente percebeu lá quando a gente fez Aristo, preparação para a prova, que lembra, também é um hábito, né? Você precisa formar o hábito de estudar. Mas uma das coisas que mais facilita a criação desse hábito é a criação de uma comunidade. Você ter várias pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Quem aí nunca teve a experiência de começar a fazer uma dieta sozinho dentro de casa? A sua família toda tá comendo as mesmas coisas, aquelas coisas que você adora, que você não pode comer, e você é o único que tá fazendo uma dieta.
é sempre muito difícil, né? É muito mais fácil quando você tá com sua família inteira, por exemplo, fazendo uma dieta, ou então você tem uma companhia para ir na academia, para fazer exercício físico. É óbvio que é muito mais fácil quando você tá rodeado de pessoas com o mesmo objetivo. Então, eu acho que essa é uma dica. Cara, não só coloque como prioridade a sua saúde, vá para as bases da sua saúde, e as bases não tem como fugir de atividade física, alimentação, hidratação, sono também. Priorize o seu sono. Depois a gente vai fazer episódio só sobre o sono, falando sobre higiene do sono, etc. Mas priorize o seu sono, evite ficar usando o celular antes de dormir. Na verdade, evite levar o celular para o quarto. Eu acho que isso já é uma dica importante sobre sono, cara. Não leve o seu celular para o quarto. Deixa carregando fora do seu quarto, na sala, e aí no dia seguinte você vê. Mas enfim, as bases são alimentação, sono, atividade física, evitar uso de substâncias. Eu acho que se você fizer isso, cara, você já vai estar, na verdade, muito próximo de atingir aí o nosso objetivo com a Outlive. E para complementar, você tinha perguntado sobre o nosso projeto. Cara, o nosso projeto é justamente isso. É tentar ajudar as pessoas a terem informações de qualidade. Aquilo que eu falei, as pessoas estão sobrecarregadas de informações. E aos poucos a gente vai começar a desmistificar, a gente vai começar a falar, cara, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é duvidoso, o que a gente não sabe. Como eu falei, muitas coisas a gente ainda não sabe. Então a gente vai tentar dar um norte aqui para as pessoas. E a gente vai tentar também inspirar as pessoas a criar esses hábitos positivos. Quem sabe, formando uma comunidade aqui na Outlive, várias pessoas colocando a saúde em primeiro lugar. Eu acho que é isso, cara. Se antes o nosso grande objetivo, o nosso grande sonho era fazer os médicos serem aprovados nas provas de residência médica, cara, agora o nosso sonho é ainda maior, né? Agora o nosso sonho é fazer com que as pessoas vivam mais e vivam melhor. Então acho que a gente está muito feliz e muito animado aí por esse projeto. Muito bem, eu acho que você citou um ponto muito interessante. A gente falou muito sobre hábitos, sobre recompensas rápidas, sobre o imediatismo. Talvez em algumas situações específicas. Mas a gente tem que lembrar também que a construção de uma alimentação saudável, de uma prática regular de exercício físico, os resultados que isso traz, seja a manutenção do peso, o ganho de massa muscular, por exemplo, isso acontece de forma paulatina. Não é de uma hora para outra. Muitas vezes a pessoa acaba se desanimando, porque, poxa, eu entrei na academia, eu tô comendo melhor, mas eu não tô forte. E o cara tá na academia faz 1 semana, 2 semanas. Ou seja, saiba que construir bons hábitos é algo que demora um certo tempo. Você precisa entender que tornar-se saudável não é algo fácil, senão todo mundo seria saudável. É algo que realmente exige priorização, que você consiga colocar quais são as suas prioridades nesse momento e consiga seguir bons hábitos. E também, outra coisa que é importante, transformar maus hábitos em bons hábitos. A gente sabe que, e como o Eduardo falou, é um tema que eu gosto bastante sobre o estudo dos hábitos em si. Existe uma ciência por trás disso e é importante que a gente fale sobre isso porque muitas vezes a pessoa acaba nem reconhecendo que aquilo que ela faz é um hábito ruim. E muitas vezes quando ela se pega, ela tá lá comendo alguma coisa ruim, assistindo rolando Reels ali no Instagram ou fazendo algo que ela sabe que não ajuda em nada a saúde dela. Então é muito importante que a gente consiga entender que é uma coisa ativa, a gente precisa ir atrás disso e que os resultados eles não são imediatos. A gente precisa entender que o resultado é a longo prazo, como você bem falou, tanto na vida financeira, vida pessoal, no nosso trabalho, as coisas acontecem sendo feitas dia a dia. Bom, Eduardo, quero agradecer demais sua presença aqui nesse nosso primeiro episódio. Espero contar contigo aqui em outras ocasiões, tá? Muito obrigado, seja sempre bem-vindo aí. Eu que agradeço, Jorge, e vamos lá, gente. Eu acho que é difícil, é o que o Jorge falou, vamos trocar o nosso prazer imediato pelo longo prazo, não é nada fácil, mas, cara, não existe nada mais recompensador. E no final, se a gente for pensar mesmo, tudo que é bom na vida, tudo que é bom, seja um sucesso profissional grande, seja um sucesso financeiro, seja um sucesso de relacionamento, criação de filhos, cara, tudo é trocar o imediato, o prazer imediato pelo prazer maior, por aquela recompensa de longo prazo. E a gente tá aqui falando talvez a maior prioridade da vida, ou pelo menos que deveria ser a nossa maior prioridade da vida, que é a nossa saúde. É isso, vamos embora, vamos ser saudável. Isso aí. Bom, pessoal, se você gostou da nossa conversa de hoje, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos episódios. Nosso objetivo é trazer para vocês, semanalmente, informação de qualidade, de confiança e com embasamento científico, para que você possa
utilizar isso no seu dia a dia e, consequentemente, ver mais e viver melhor. Você também pode assinar a nossa newsletter e receber diretamente no seu e-mail de forma gratuita resumos dos nossos episódios, dicas para melhorar a sua saúde e também outros conteúdos exclusivos. Todas as informações e os links estão aqui na descrição do vídeo e você também pode seguir nas nossas redes sociais e aproveitar para ficar conectado conosco e também com a sua saúde. Muito obrigado pela sua presença, a gente se vê.